Meus queridos alunos, mais uma vez estamos aqui para os nossos encontros virtuais e espero que as aulas, o material, os exercícios aí possam estar dando um auxílio para vocês. Sei que não é da forma como nós gostaríamos e confesso que a gente tá com o coração apertado aqui, não só de saudade de cada um de vocês, mas também torcendo para que as coisas se resolvam o mais rápido possível, que a gente possa voltar a se encontrar e, acima de tudo, que possamos voltar também às nossas atividades cotidianas do nosso dia a dia aí, os nossos trabalhos. Eu já falei nas aulas passadas e vale o reforço aí, a nossa justiça ainda se encontra fechada, o judiciário funcionando somente em esquema de plantão. Então isso tem causado um certo transtorno para nós enquanto advogados, para as partes litigantes também. A gente acaba trazendo uma situação na qual uma situação nova, né, que a gente nunca viveu e acaba resultando num atraso processual. É, bem, é chover no molhado até falar essas coisas, porque cada um vai vivenciando aí a sua situação pessoal. Então é só para, como a nossa aula de teoria geral do processo, para colocá-los a par de como está a nossa situação também no âmbito do Poder Judiciário. Nós temos inclusive uma resolução do CNJ que suspendeu as audiências, suspendeu os prazos, só medidas urgentes, como já é de costume no recesso, que vai de 20 de dezembro até 20 de janeiro. Então a gente está vivendo um recesso fora de época, a gente pode se dizer assim. Mas vamos lá. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre jurisdição. E aí a gente viu nas duas últimas aulas a questão dos princípios que são aplicados no âmbito do processo civil. E aí a gente até já comentou em algumas aulas, eu estou acompanhando os slides aqui no meu computador, estou com o código de processo em mãos aqui, e aí a gente tem que já ir se familiarizando com o manuseio do código. A gente vai estar sempre acompanhado do Código de Processo Civil, porque ele é o nosso livro de cabeceira. Então, a gente, para entender a estrutura de processo, a gente tem que entender bem o Código de Processo. E aí a gente até já comentou que hoje nosso sistema, nosso sistema processual, a jurisdição é dizer o direito. E aí a gente já tem conversado desde os nossos primeiros encontros que nós precisamos do Estado para a resolução de conflitos, já que não é permitido para qualquer um de nós resolvermos os nossos problemas com as nossas próprias mãos. Então a gente não tem mais a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Nós precisamos do Estado, e aí a gente viu aquela série de princípios que são aplicados no âmbito do processo, muitos deles devidos, inclusive, pelos magistrados, pelos servidores da justiça, que são também peças fundamentais dentro do processo. Eles participam de toda a relação processual. E o que nós vamos ver na aula de hoje no que diz respeito à jurisdição? A gente tem lá, primeiro, o artigo 13 do nosso Código de Processo Civil, ele fala que a jurisdição será regida pelas normas processuais brasileiras. Então a gente já começa por aí. O que vai ser aplicado no âmbito do nosso processo são as normas, e aí a gente está falando de processo civil, as normas de direito processual civil dispostas no nosso Código de Processo Civil, ressalvadas disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Então a gente tem uma ressalva aí, e aí é interessante até porque, principalmente no que diz respeito a tratados de direitos humanos,
A própria Constituição, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, ela determina que os tratados que tratam sobre direitos humanos, eles acabam ingressando no... Agora eu não me recordo se é o parágrafo 3º ou o parágrafo 4º, mas é um dos dois. E ele determina que os tratados que tratam sobre direitos humanos, eles são equiparados dentro do nosso ordenamento jurídico a emendas constitucionais. Olha só que interessante. Aí a gente tem o artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. Nós já até falamos disso um pouquinho, que é aquela questão da legislação processual intertemporal. E aí nós comentamos numa das aulas passadas justamente essa questão, que é o quê? O processo, ele estava em curso, a gente teve uma alteração essa lá em 2015, com o código entrando em vigor em 2016. E aí como é que ficou esses processos que estavam em andamento? Até porque a gente sabe que por mais que o código traga a duração razoável do processo, algo que já era previsto desde lá de 2005, com a emenda número 45, a gente sabe que o processo ele tem um quê de morosidade. E por mais ágil que seja, vários processos estavam tramitando quando nós tivemos essa alteração do código. E aí, diferentemente do que a gente tem no âmbito civil, no âmbito processual civil, a lei ela entra em vigor imediatamente. E aí ela se aplica aos processos, inclusive em curso, salvo as situações consolidadas no que diz respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que a gente já viu. E aí a gente, acho que foi a nossa primeira aula, quando nós falamos a respeito dessa questão do direito intertemporal, com relação a essa alteração da norma nos processos em curso. E as situações jurídicas, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, que é a questão do direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que nós falamos que é o finalzinho ali do artigo 14. No artigo 15, nós temos a questão da aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo. Não só o artigo 15 ele vem e fala, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. É interessante a gente fazer uma menção aqui sobre o artigo 15, porque ele, embora ele fale de processo eleitoral, processo administrativo e processo trabalhista, excetuando as questões de processo penal, todas as outras questões a gente aplica supletiva e subsidiariamente o Código de Processo Civil, porque ele traz não só normas no que diz respeito ao processo civil, mas ele serve de parâmetro para toda a situação processual, excetuando as questões dispostas em lei específica e a questão penal, porque na verdade nós temos um Código de Processo Penal específico e aí a situação é um pouco diferente. Por isso que a gente fala que esse rol do artigo 15 ele é exemplificativo e não taxativo. E aí é interessante nós entendermos essa diferenciação. Por quê? Porque o rol taxativo é aquele que a lei determina que é aquilo e pronto. Já o rol exemplificativo é aquele que traz somente alguns critérios e aí cabe ao intérprete da norma ele estender essa interpretação. E a gente finaliza a aula com o artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais
em todo o território nacional, conforme as disposições deste código, e esse é um artigo muito importante. Por quê? Porque ele já traz a ideia que a jurisdição, o dizer o direito, ele é exercido pelos juízes e pelos tribunais. Então a gente afasta aquela questão de tribunais de exceção que nós já vimos na questão dos princípios processuais. Ele determina que somente o Estado pode dizer o direito. Daí a necessidade de termos um órgão jurisdicional, o Poder Judiciário, sem interferência de nenhum dos outros poderes, porque os poderes eles são harmônicos e independentes. Então a gente não tem uma interferência externa no âmbito do processo. A jurisdição, o dizer o direito, vai ser exercido pelos juízes e pelos tribunais. Aí a gente tem então o que? A questão relacionada à jurisdição da estatalidade, que é a questão estatal, a questão da imparcialidade, por isso que a gente adota esse como um dos princípios fundamentais dentro do processo, porque o juiz ele não vê as partes que estão litigando, mas ele vai ver o direito que lhe é posto e vai analisar as provas que estão à sua disposição, e a questão da irrevisibilidade externa, que é justamente o que a gente acabou de afirmar. Não existe uma interferência externa nas decisões que são emanadas pelo Poder Judiciário. A gente tem a possibilidade de uma revisão da decisão pelo próprio órgão do Poder Judiciário, que são os tribunais. E aí a gente tem, inclusive, recurso para as instâncias superiores. Aí a gente tem o Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, que julga matéria infraconstitucional, e nós temos o nosso Supremo Tribunal Federal, que julga matéria constitucional. E aí vocês vão ver isso no decorrer do curso, mais pra frente, quando vocês estiverem estudando a parte de recursos ao longo do nosso curso de Direito aí. Finalizando a aula, nós temos que entender que a jurisdição ela pode ser exercida de forma voluntária ou de forma contenciosa. E aí até a gente já comentou e demos inclusive alguns exemplos disso em sala de aula, quando nós falávamos o quê? Que a jurisdição contenciosa é aquela quando você tem um conflito, você tem o interesse de A contra o interesse de B, e aí você precisa do juiz, do Estado, para que ele diga o direito, para que ele analise as provas, não as partes, e aí sim ele chegue a uma decisão a favor de A ou a favor de B. É uma decisão de procedência ou de improcedência do pedido. Se for a favor do autor, uma decisão de procedência. Se for a favor do réu, nós temos uma sentença de improcedência. E a gente tem aquelas hipóteses de jurisdição voluntária, que é quando você não tem um conflito de interesses, porém você precisa da atuação do Poder Judiciário, e a atuação essa que é definida inclusive em lei, para que você tenha então uma decisão que tenha validade no âmbito das nossas atitudes e ações no mundo real, referentes em especial ao direito civil. E um exemplo que nós temos disso é a questão da interdição, que nós já falamos em sala de aula também. Quando você precisa da interferência do Estado para que você tenha a decretação de interdição, e aí sim você nomeie alguém disposto lá na legislação civil, lá no Código Civil, como tutor ou como curador daquela pessoa que, por ordem de uma decisão judicial, vai ser decretada interditada.
Então essa é a diferença entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Aproveito aqui para desejar para cada um de vocês uma feliz Páscoa, que vocês possam curtir aí ao lado dos seus familiares, ao lado daquelas pessoas que convivem com vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração e eu espero que logo logo nós possamos matar um pouquinho da nossa saudade, nos encontrarmos. Fiquem com Deus e até breve.